Obrigada, pessoal. Novamente, é uma honra estar aqui mais um ano representando a ABS na premiação, nesse trabalho tão importante que o Instituto faz. Eu sou coordenadora de projetos aqui na Associação Brasileira das Empresas de Software, o que significa que eu toco várias frentes, vários projetos dos quais a gente vai falar aqui, eu que capitaneio dentro da associação, com a ajuda de um time que, apesar de ser muito enxuto, é muito competente. Dando um passinho atrás, a ABS ela tem quase 40 anos, a gente faz 40 anos ano que vem. A gente tem esse propósito de contribuir para a construção de um Brasil mais digital e menos desigual, e é por isso que esse é o nome da experiência. E para isso a gente acredita muito no papel do nosso setor, da área de tecnologia da informação, para democratizar o conhecimento, para criar novas oportunidades, para melhorar a qualidade de vida e para desenvolver de fato o Brasil de uma forma inclusiva e igualitária. Então, a gente tem esses pilares de querer desenvolver um ambiente de negócios que seja inovativo, que seja ético, dinâmico, que seja sustentável e que seja passível de competir globalmente. Hoje a gente representa mais ou menos 2.000 empresas que representam 80% do faturamento do setor de software e serviços no Brasil. A gente está em 24 estados brasileiros e o Distrito Federal. Essas empresas que representamos foram responsáveis pela geração de mais de 260 mil empregos diretos e um faturamento anual na ordem de mais de 24 bi de dólares, dados do último estudo de mercado que a ABS trouxe para vocês. Eles sempre me dão a difícil missão de trazer um resumo de tudo que a gente faz, né? Um resumo das experiências da ABS com vários projetos que estão correlacionados e que tenham a ver com o trabalho do Instituto, né? Então, nessa experiência, a gente mostra o que a ABS tem feito para transformar o Brasil por meio da inovação digital e da ética empresarial, com impacto direto em políticas públicas, empregabilidade e inclusão. Então, hoje a gente tem algumas iniciativas que a gente vai passar por elas aqui, trazendo os highlights, mas para capacitação, como a plataforma RH Tech, o Think Tank, que é nosso centro de pesquisa, que articula academia, setor produtivo e governo, especialmente para a formulação de políticas públicas. A gente tem o Movimento Brasil País Digital, que é uma mobilização setorial para promover letramento digital e debate ético sobre o uso de dados. Pensando ainda sobre o uso de dados, a gente tem os nossos treinamentos gratuitos, que são de LGPD, de compliance, e a gente teve um aumento no número de treinamentos, que a gente vai falar um pouquinho também, com cursos inéditos. E a gente também lançou, no último ano, nossas verticais de negócio, que também são novidade dentro dessa experiência apresentada aqui. E temos também os nossos diagnósticos de LGPD, diagnóstico de sustentabilidade, nosso programa Empresa Ética, que é o nosso programa de compliance, nosso programa específico para startups e a mobilização para a redução da desigualdade, que a gente vai falar um pouquinho também, mas ganhou um filhotinho nesse ano, que é a mobilização para a redução da desigualdade na região amazônica, pensando no Brasil como sede da COP30, que vai acontecer em Belém do Pará em novembro. Então, aqui a gente tem alguns dos temas, né, que as nossas experiências trabalham dentro das tecnologias digitais habilitadoras. Acho que vai ficar mais claro quando a gente falar um pouco mais sobre elas, mas, enfim, internet, blockchain, cibersegurança, energia renovável, inteligência artificial, internet das coisas, IoT, tecnologia de dados, mobilidade e conectividade. Aqui eu vou fazer de novo, um exercício rápido de tentar introduzir o que são as práticas e o que a gente teve de melhores práticas selecionadas aqui. A gente tem cursos de capacitação gratuito para os associados, então a gente percebeu como uma prática excelente é que esses cursos fossem realmente gratuitos dentro do arcabouço da associação, que todos os associados pudessem fazê-los, qualquer pessoa de qualquer associado, quantos associados quiserem de cada associado. Então, a gente tem tido um aumento exponencial de participantes desses cursos e que são certificados pela ABS. O RH Tech é a nossa ferramenta de capacitação para o público geral, então é uma ferramenta aberta ao mercado, qualquer um pode acessar e ver os cursos que tem disponíveis por lá e as vagas abertas também. E a gente viu a importância de consolidar parcerias educacionais para crescer a plataforma, tanto em número de cursos quanto em número de vagas disponíveis, para a gente tentar fazer esses matches acontecerem entre profissionais capacitados e vagas abertas. O nosso Think Tank hoje está com 32 pesquisadores voluntários, que são doutorandos ou doutorados,
e a gente tem visto a importância da gente ampliar a atuação em políticas públicas, trazendo conteúdo acadêmico também para a formulação dessas políticas. Então, é uma soma entre os trabalhos que a gente já faz do ponto de vista regulatório, jurídico, com a nossa diretoria de relações institucionais, junto com a academia travestida aqui no Think Tank, para complementar os trabalhos. A mobilização, a gente faz a reciclagem de equipamentos eletrônicos obsoletos em parceria com a REURB e transforma esses equipamentos em novos equipamentos capazes de ainda ser úteis na cadeia produtiva, ou desmonta eles e manda para reciclagem. Então, a gente tem visto a importância de reforçar as ações concretas, né, para onde vai todo esse conteúdo e todo esse material, e quanto a gente impacta positivamente a vida de diversos brasileiros com esse trabalho. Uma empresa ética é o nosso trabalho de compliance dentro da ABS. A gente tem curso de compliance, a gente tem canal de denúncias gratuito para os associados, e a gente também tem um modelo de código de ética e conduta que pode ser adotado pelos associados. Nosso objetivo é sempre estimular a ética e a integridade para que eles estejam mais maduros no mercado, tanto para fazer um negócio com o governo ou para ganhar investimento, enfim. Nossos webinários visam dinamizar eventos de capacitação, mas também trazer temas importantes do setor para o debate público, também são abertos ao público geral. As verticais, como eu falei, são um produto novo aqui dessa apresentação. Nossa ideia com ela foi além dos comitês e grupos de trabalho que são separados por temas, né, inteligência artificial, cibersegurança, regulatório, tributário, e aqui trazer áreas. Então, a gente já está rodando uma de cidades inteligentes e uma de saúde, com a perspectiva de até o fim do ano abrir mais 3 em outras áreas correlatas, porque a gente viu a capilaridade da área de tecnologia nessas outras áreas, então a importância de trazê-las para perto da gente também. Temos nosso Movimento Brasil País Digital, que busca mobilizar pela transformação digital, trazer mais gente para o mercado, trazer mais letramento digital. Nosso programa de startup visa ajudar as startups que estão começando no mercado de tecnologia a sobreviver os primeiros anos e conseguir prosperar no nosso mercado. Nosso Fórum LGPD é uma forma de consolidar a articulação regulatória da própria associação com outros parceiros que fazem parte do fórum. E a gente tem os 2 diagnósticos, de sustentabilidade e de LGPD. Sustentabilidade é um assessment, os 2 são assessments, mas um é para entender se você está aderente às melhores práticas de ESG e se não tiver, ampliar a sua cultura nesse tema. E o outro é para entender se você está compliance com as melhores práticas da legislação, da LGPD mesmo. E se não tiver, você conseguir já ter um caminho das pedras para conseguir estar um pouquinho mais próximo do que seria o ideal e melhorar a sua maturidade digital. O que a gente tem de lições aprendidas? No diagnóstico de sustentabilidade, a gente ainda tem pouca adesão dos associados e do público geral até, essa é uma ferramenta aberta. Talvez porque o tema de ESG ainda tenha começado a ganhar atração nos últimos anos, mas ainda seja algo que as empresas não consideram como estratégico, por não ser algo que talvez não esteja impactando diretamente nas finanças, ou porque eles não têm equipe suficiente para olhar para isso, enfim. Mas acredito que vai ser um tema que vai ganhar muita atração nos próximos anos, até porque a gente vai ser obrigado por uma questão de, enfim, do nosso próprio planeta, que vai chamar a nossa atenção para isso. O RHTech, a gente viu que a gente vai precisar fazer algumas reestruturas no portal. Por exemplo, a gente tem uma área de panorama de dados lá que está fora do ar, que a gente está reformulando para ficar tudo redondinho até setembro. Então, a gente está fazendo alguns ajustes para que ele fique ainda mais robusto e consiga acessar ainda mais pessoas. Eu estive apresentando o case de inovação dele na Rio Innovation Week semana passada, então é uma plataforma reconhecida no mercado, já ganhou vários prêmios, mas que a gente acredita que tem potencial de ficar ainda melhor. No diagnóstico de LGPD e no curso, né, a gente tem pensado em como integrar esse diagnóstico e esse treinamento, então talvez a pessoa fazer o diagnóstico antes, passar pelo treinamento, fazer o diagnóstico depois e ver o quanto a percepção dela de LGPD mudou, quanto ela está mais madura nesse tema. A gente está passando por todo um processo de modernização da ABS do ponto de vista de marketing. A gente tem uma nova coordenadora de marketing desde o final do ano passado, e dentro desse cenário a gente também está pensando em reposicionar o movimento Brasil País Digital dentro desse novo arcabouço que a gente está criando, não tentando minimizá-lo de forma nenhuma, mas impulsioná-lo talvez mais junto do selo ABS, assim, trazer ele mais para perto da gente.
O Startup Internship Program, a gente passou por um período bem longo de renovação de parcerias, que várias estavam vencidas, troca de equipe, enfim. A gente passou por um período de renovação de contato mesmo, de achar quem é a pessoa certa para falar, para poder renovar os contratos. E também a gente teve novos parceiros aderindo. Fórum LGPD, a gente sempre vê a importância de reforçar a governança do fórum, visto que são várias entidades participando. A mobilização para a redução da desigualdade foi o que eu falei, a gente expandiu a mobilização com foco regionalizado, especificamente na região amazônica, nesse caso, atingindo positivamente as comunidades ribeirinhas, que estão sendo beneficiadas pelo programa agora. Na seara dos cursos e capacitação, a gente tem pensado muito em evoluir para formatos sob demanda. Hoje os cursos eles são feitos online, ao vivo. E a ideia é que talvez a gente possa fazer uma versão mais curta deles para on demand, para a pessoa assistir sem ser ao vivo, caso não tenha tempo, enfim. O Think Tank, a gente tem tentado cada vez mais deixar ele institucionalizado e uma referência, e a gente tem escalado a produção técnica, então a gente tem muitos artigos sendo publicados pelos pesquisadores, temos parcerias com 3 revistas para a divulgação desses artigos, e a ideia é que sejam artigos simples, de linguagem acessível, que não tenham um viés de artigo acadêmico, que seja realmente para o público geral. E isso é muito bom também para os pesquisadores que são voluntários, mas que têm visibilidade através desse tipo de publicação. Nossos webinários estão sendo um desafio para a gente gerenciar a escalada de frequência. A gente está sendo muito demandado para fazer webinários, às vezes de uma semana para outra, mas a gente precisa sempre ter o cuidado de fazer curadoria, para chamar as pessoas certas, para ter mesas diversas e para ter um conteúdo de qualidade. As verticais de negócios, a gente teve um trabalho de construir uma governança delas desde o início, contratando, então, uma coordenadora específica para tocar as verticais, que está construindo todas do zero. Então, esse foi uma boa prática muito legal que a gente aprendeu. E uma empresa ética passou por um processo de internacionalização com adequação cultural e linguística. Então, hoje o nosso programa tem versão em português, que é a clássica, mas também em inglês e em espanhol. Aqui, rapidamente, pelos indicadores, os cursos de treinamento, a gente cresceu quase 50% no número de pessoas capacitadas de 2023 para 2024, 45% mais ou menos. Na mobilização para a redução da desigualdade, a gente tem um impacto ambiental de inclusão digital com mais de 600 jovens beneficiados por ano. Aqui está jovens, porque a maior parte dos projetos é para jovens, mas são, na verdade, pessoas. A plataforma RHTech, a gente teve, quando a gente fez uma feira de talentos presencial na USP ano passado, só no período da feira a gente teve mais de 9.000 acessos na plataforma, então ampliou também a nossa base de currículos e nossa newsletter. Como eu falei, o Think Tank teve um aumento de produção técnica, mais artigos, né? E a gente também está finalista do prêmio Marco Maciel. Desculpa, a gente foi premiado ano passado com o prêmio Marco Maciel, esse ano finalista do RHTech. Desse prêmio, que é um prêmio da ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Governamentais. O Movimento Brasil Paz Digital, a gente tem um crescimento digital, engajamento e audiência multiplataforma, ele é super forte nas redes sociais. O programa de startup, a gente viu um aumento no interesse nas redes de apoio, no alcance do programa, aumentando o número de parceiros. O programa é uma empresa ética, a gente viu um uso mais prático das ferramentas do programa, mais adesão dos associados, e a gente treinou mais de 1.700 pessoas desde 2022. O diagnóstico de LGPD teve um aumento de 17%, né, no nível de conformidade às melhores práticas em 3 anos, então a gente viu uma evolução de maturidade do mercado em relação às leis de da LGPD. O diagnóstico de sustentabilidade também teve um aumento de participação, ainda que a gente ainda esteja com resultados muito aquém do que a gente gostaria, e antes a gente tinha mais empresas no mercado respondendo e menos associados, agora a gente tem mais associados respondendo. E as verticais de negócios tiveram um engajamento inicial positivo desde a fase de estruturação, são reuniões que sempre estão cheias. Em termos de desempenho, a satisfação com cursos e webinários, a gente teve um crescimento no número de inscritos, participação ativa nos eventos. Sobre os webinários, a gente viu que é necessário ter uma regularidade semanal, porque é alta, e especialmente os temas que atraem muitas pessoas são inteligência artificial, ESG e regulação. As verticais de negócio, esse número é quando a gente criou ano passado, que só teve uma reunião, então o mailing, só para a minha primeira reunião já tinha mais de 30 pessoas, hoje esse mailing já está com mais de 1.000. Adesão a campanhas e programas, o nosso indicador foi que o uso do canal de denúncias de uma empresa ética cresceu,
assim como o número de doadores e de visibilidade da campanha da mobilização para redução da desigualdade. Quando a gente vê a maturidade digital, 60%, mais de 60% de aderência média no diagnóstico de LGPD, as boas práticas de LGPD, e a sustentabilidade, o diagnóstico dobrou a taxa de resposta desde 2021. Então, a gente teve 172 formulários iniciados em 2023, que é o dado referência aqui. A plataforma RHTech, como eu falei, aumenta quando a gente tem eventos presenciais, né? Então não só a Feira de Talentos, mas a gente teve outros eventos com stand falando da plataforma, que também teve esse aumento. Produção técnica do Think Tank, como eu falei, também teve um aumento e um reconhecimento institucional com o prêmio que a gente recebeu ano passado. O Movimento Brasil País Digital também tem um crescimento de audiência e consolidação como canal de educação digital. A maior parte dos acessos ao canal são conteúdos básicos de informação digital, como mexer em alguma coisa do meu celular, o que significa um termo específico que seja aí veiculado na mídia, que a pessoa não tenha conhecimento. Então, a gente vê mesmo como um canal de primeiros passos, né, nesse mundo digital. O programa de startups, como eu falei, a gente expandiu a nossa rede de parceiros e também trouxe mais para perto os investidores. A gente está com 2 rodadas de pitch acontecendo em 2 eventos nesse segundo semestre. O diagnóstico de LGPD, já falei também que ele teve uma aderência maior e está tendo esse progresso contínuo de maturidade digital. A mobilização também tem aumentado o número de doações e de recondicionamento de equipamentos. E o programa Empresárica passou por essa expansão internacional e fortalecimento da cultura de integridade, com cada vez mais pessoas sendo formadas. Em termos de futuro, para os cursos de capacitação, a gente quer aumentar a oferta de cursos e também verificar essa possibilidade de fazer on-demand, como eu falei, fazer essa conexão, talvez, entre o diagnóstico de LGPD e os conteúdos formativos. No RHTech, a gente quer lançar eventos sobre profissões de tecnologia online, a gente quer retomar com uma nova tecnologia, talvez mudar algumas coisas dentro do portal, como eu falei, talvez trazer um banco de talentos próprio, isso tudo está em estudo ainda. O Think Tank lança um livro todo ano, então a ideia é manter essa ideia, ampliar nossa participação em eventos com pesquisadores, expandir a rede de pesquisadores ativos, então uma chamada contínua, se vocês tiverem alguém com perfil para fazer parte do Think Tank, está mais do que convidado a se inscrever. O Movimento Brasil País Digital, a gente está ajustando o foco institucional, identidade visual, pensando em consolidar ou integrar ele ao site da ABS, nossas estratégias de marketing que eu mencionei para vocês. O programa de startup, a gente quer realizar rodadas presenciais e virtuais com parceiros e lançar mais pitch challenges periódicos. Como eu falei, a gente tem 2 previstos aqui para o segundo semestre. O webinários, a gente quer aumentar o alcance internacional, a gente tem feito bastante webinar com parceiro internacional também, e consolidar alguns temas estratégicos que a gente viu, como IA, ESG e LGPD. A mobilização para a redução da desigualdade, a gente está agora com a atuação na Amazônia, mas a gente quer também intensificar a divulgação para maior adesão de doadores no Brasil inteiro. Fórum Empresarial de LGPD, eles têm uma cartilha própria, né, que eles indicam quais são os planos futuros deles, mas basicamente apoiar na criação da Política Nacional de Proteção de Dados, promover letramento digital, promover debates sobre inteligência artificial, enfim. O programa Empresa Ética busca ampliar o número de empresas certificadas e fortalecer ações de engajamento com novos públicos, no eixo de LGPD, melhorar a conexão com os cursos oferecidos e focar em pequenas empresas para o diagnóstico como uma ferramenta inicial de conformidade. De sustentabilidade, a lógica é parecida, mas a gente pensa em usar o Think Tank também para estimular respostas, para criar um conteúdo sobre a importância do ESG, para conscientização mesmo, para a gente reforçar a pauta entre os associados. E as verticais, a gente já lançou de saúde desde essa apresentação, e a gente também vai lançar em breve de agronegócio. Aqui são alguns dos pilares que a gente atinge. Dentro de pessoas, a gente atinge o pilar 1, o pilar 4, o pilar 5. Dentro de sociedade, a gente está em todos, negócios digitais também. Governos digitais também, economia digital também. E aqui, trazendo os eixos, né, a gente está muito alinhado com o F1, F3 e G, e nas ações estratégicas B, C, D e E, diversas delas. E aqui um resumo do nosso alinhamento com governança ESG, pensando nas hélices também. Dentro da lógica da academia, a gente tem, com o Think Tank, uma parceria com a USP e com algumas outras instituições, mas com a USP a gente tem até uma sala no prédio Nova USP, onde a gente também incentiva que os pesquisadores fiquem, usufruam do espaço. Então, a gente também produz conteúdo e traz benefícios educacionais.
com o governo, a gente tem articulações com a ANPD, dentro da lógica da LGPD, mas não só isso, e secretarias municipais em ações como a mobilização para a redução da desigualdade e a mobilização para a Amazônia. Eu estou batendo um timer aqui, estou acabando. A mobilização para a Amazônia, a gente fez um protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente, então foi também uma interlocução bem rica e oportuna com o governo. As empresas associadas contribuem sempre com conteúdo, apoio técnico e participação nas nossas iniciativas, aqui como exemplo a Verticais e o Fórum LGPD, mas não são só eles também. A sociedade, a gente está muito perto, como signatário do Pacto Global, a REURB e o Observatório do Terceiro Setor estão dentro da nossa campanha da mobilização para a redução da desigualdade como nossos principais parceiros. Na parte de meio ambiente, obviamente, a mobilização para a redução da desigualdade é o nosso carro-chefe aqui, e essa mobilização para a Amazônia agora como um filho dela. E dentro de governança ESG, a gente vê que os indicadores que a gente tem de LGPD, sustentabilidade, a adesão, a mobilização e o número de certificações que a gente tem emitido, passamos aí de 45 mil nesses 40 anos de ABS, reforçam a nossa governança e a importância de pensar nisso.